Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, no qual nós estamos falando sobre os essênios, a história dos essênios, quem foi essa comunidade antiga, uma comunidade judaica que viveu ali pelo período de 200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Então eles tiveram uma passagem bem curta, em torno de 300 anos, e foi uma comunidade que, assim como ela surgiu, ela desapareceu, sem deixar muito vestígio. E há várias teorias que elas desapareceram quando houve a tomada de Jerusalém pelos romanos, isso em 70 depois de Cristo. E há teorias que eles acabaram se fundindo com outras vertentes religiosas da época. Mas no fundo não há muitas evidências, muitos indícios do que aconteceu de fato com essa fraternidade tão importante, essa comunidade que ela tinha como principal objetivo ter um contato com patamares mais elevados, com seres de maiores hierarquias, e trazer esses ensinamentos aqui para o nosso planeta. E o mais curioso é que há muitas evidências de que Jesus Cristo e até mesmo João Batista tenham participado dessa fraternidade, que era uma fraternidade que tinha muita busca e muito apreço pela ética, pela moral espiritual. No vídeo anterior, eu fiz um apanhado geral sobre a história dos essênios, falei um pouquinho sobre eles, falei um pouquinho sobre as escrituras do Mar Morto, o que foram as escrituras do Mar Morto, porque acredita-se que com a tomada de Jerusalém pelas forças romanas, quando os romanos invadiram de fato ali aquela região da Palestina, Galileia, e tomaram aquela região para si, esses povos, com medo que todos os seus registros, seus documentos fossem destruídos, porque era isso que os romanos faziam naquela época. O que eles fizeram? Eles guardaram todo o material que eles tinham, registros, cópias de manuscritos em hebraico da Bíblia sagrada deles, que era a Torá, documentos, hinos, escritos sobre suas tradições. Eles pegaram toda essa documentação, colocaram em jarros de barro e esconderam em cavernas ali perto do Mar Morto, numa região conhecida como Qumran. Ali nessa região tinham várias cavernas e eles esconderam ali dentro dessas cavernas todo esse material para que eles não fossem destruídos. E, gente, de alguma forma, esse material, eles conseguiram o objetivo deles, e esses materiais, eles foram descobertos quase 2000 anos depois. Eles foram descobertos, por acaso, em 1947. E desde então foram feitas várias expedições arqueológicas ali para aquela região, para resgatar, descobrir mais sobre esse povo. Tem os sítios arqueológicos das cidades ali em que eles viviam na época, e conseguiram resgatar cerca de 930 manuscritos desse povo. Quase que uma biblioteca, né, gente? É um material extremamente precioso, que foram para museus e universidades ali da Palestina, ali da região de Israel, dentre outros países, para estudos, decodificação. Então, uma história assim, esse povo tem uma história muito interessante. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a tradição dos essênios. O que me chamou muita atenção aqui no caso dos essênios, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para o canal, porque eles eram uma comunidade, eram pessoas que queriam dedicar sua vida para um contato com seres divinos. Eles queriam contactar hostes celestiais, as hostes acima, né,
da nossa humanidade. Então eles tinham esse objetivo de contactar as hostes angelicais. Então eles queriam essa aproximação com o reino angélico. E para quem estuda aqui os temas do canal, nós sabemos que a nossa evolução é toda feita por etapas. Então, né, tem vários reinos, né? A nossa atual situação de quinta raça da humanidade, que é a quinta etapa evolutiva aqui do planeta, nós chegamos ao plano de consciência mental concreto e estamos a desenvolver o mental abstrato. Então, isso tudo nós vamos passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e o nosso hominal, que é dos seres humanos. E, além desses reinos, essa escada ela vai subindo. Aí vem o reino angélico, que é no qual os essênios se dedicavam a ter uma maior aproximação. E essa escala, né, ela vai subindo. Nós vimos aqui no material que eu fiz, que eu postei o conteúdo aqui no canal, sobre a filosofia hermética. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser se aprofundar mais um pouco. Essa escala ela vai subindo. Nós passamos de reino hominal para mestres e adeptos, reino angelical das hostes angélicas, depois semideuses e deuses. E nesses semideuses e deuses existem várias categorias. Até então, o ser, na verdade, está pronto a se fundir com o todo novamente. Que esse é o grande objetivo da evolução. Nós saímos do todo, fazemos toda essa trajetória e o grande objetivo de todos nós é um dia retornar ao todo, ao absoluto. E essa comunidade, ela tinha muito isso em mente, e é isso que nós vamos aqui falar mais um pouco. Bom, há evidências de que esse povo, eles viviam ali em Qumran, ali na Palestina, ali perto do Mar Morto, mas também existia uma ramificação dos essênios que viviam no Egito. Então, nesse vídeo, nós vamos ver que essa fraternidade não é para qualquer pessoa. Se uma pessoa tinha interesse de entrar para essa comunidade, tudo bem, ela era muito bem aceita, mas era uma tradição extremamente rígida nos seus costumes. E quem não se alinhasse, não se harmonizasse com esses costumes, simplesmente não era aceito por essa fraternidade. Então, a pessoa que quisesse ingressar ali, ela tinha que ter muita disciplina para se tornar um iniciado. Então, gente, não era brincadeira não, tá? Era muito rígido nos seus costumes. Isso porque quando nós nos dispomos a entrar em contato com hierarquias superiores, isso vai requerer que a gente trabalhe muito na nossa consciência e na nossa disciplina. Então, não é um trabalho árduo. Como nada é fácil, para você evoluir, para você chegar a um patamar, numa esfera de evolução mais elevada, você vai ter que se moldar aquela vibração daquela hierarquia superior. Isso para nós, como humanidade, é difícil, porque nós estamos aqui muito ligados à matéria ainda, né? Então é isso que nós vamos ver aqui, os costumes dos essênios. As rígidas regras essênias. Essa comunidade, ela prezava por uma vida extremamente adequada para o contato angélico. E para que isso fosse possível, eles viviam longe das cidades, das grandes cidades da época. Eles viviam em comunidades mais afastadas, em lugares remotos, como, por exemplo, Qumran. Qumran era bem afastado, era uma região desértica, e eles viviam ali. E eles procuravam unir no esquema ali da sua vida diária, do seu cotidiano, o trabalho na consciência e o trabalho com a natureza. Coisa que não seria possível se eles vivessem em grandes centros ali da época.
abrir mão de bens privados. Alguns pontos da vida desses essênios eram inspirados pela hierarquia angélica, como, por exemplo, eles terem os bens em comum. Eles compartilhavam tudo que eles tinham. Ali, para eles, não existiam a propriedade privada, digamos assim. Eles, tudo que eles tinham, eles dividiam ali com a comunidade. Esse era um ponto bem importante para ingressar nessa fraternidade também. Então, eles colocavam tudo em comum entre eles. Não existia esse apego material, não tinha margem para isso. E eles dedicavam ali dentro do seu tempo diário um tempo para meditação, para o silêncio e para a oração. Isso, gente, fazia parte da rotina desse povo. Eles eram vegetarianos. O alimento para eles era algo muito sensível, porque eles trabalhavam, eles buscavam, na verdade, trabalhar com uma vibração muito elevada. Então, a alimentação também contribuía para isso. Então, eles prestavam muita atenção na sua alimentação também. Então, eles mesmos produziam seus alimentos. Eles tinham ali uma agricultura, uma agricultura comunitária, no qual eles gastavam a maior parte do seu tempo ali trabalhando na manutenção, né, trabalhando nessa agricultura. Isso, gente, de forma ordenada para que eles conseguissem produzir o seu próprio alimento. Agora, uma coisa bem curiosa é que eles viviam ali em áreas desérticas. Ali, essa região de Qumran era uma região bastante ali árida, desértica, e eles conseguiam ali sim prover toda essa alimentação, manter a sua agricultura. E nada, gente, lhes faltava, eles conseguiam isso. Como ele era um povo que eles tinham um contato devido ao seu grau de elevação mais alto, devido a toda a rotina que eles tinham, eles tinham muito contato também mais próximo com os seres elementais. Então, nos estudos mais esotéricos, há indícios de que eles conseguiam produzir alimentos nessa área desértica e nada lhes faltava, justamente por eles terem toda essa colaboração com a natureza, eles trabalharem em harmonia com esses elementais. Então ali, de alguma forma, tinha uma influência dessas hostes angelicais. Porque se fosse adotado as medidas comuns de agricultura, seria muito difícil se ter esse resultado. Eles conseguirem manter ali as suas hortas, as suas plantações, numa região árida como aquela. E uma característica ali muito forte é que eles também prezavam muito por uma alimentação vegetariana. Então eles não permitiam de forma alguma o sacrifício de animais, muito menos para oferendas, como era muito comum ali naquela época, principalmente pelos romanos, né? Você via muitas oferendas, e eles não aceitavam, eles não compactuavam com esses atos, né? Porque eles achavam que a vida animal era tão importante quanto a vida deles, porque eram seres também que estariam nessa escala evolutiva. Eles tinham essa visão. Trabalho comunitário em conjunto. Eram eles quem faziam tudo. Suas tarefas eram muito bem organizadas, muito bem ordenadas e era bem dividida entre todos eles. Entre eles não haviam servidores, muito menos escravidão. Eles foram o primeiro grupo a darem testemunho de que eram completamente contra a escravidão e também desestimulando o trabalho pago. Para você ver como esse povo, eles tinham uma rotina muito austera, muito rígida no que eles achavam que era correto.
Nessa época, a escravidão era muito comum, né? Muito comum. E a forma de comércio, de questão de ser pago por serviços também não deixavam de ser, até nos dias de hoje, né? Que a gente fica numa certa, não vou dizer escravidão, pode ser até falar isso, mas ficamos presos a um esquema de sociedade. Então eles não compactuavam com isso. Para eles, isso era considerado fora da lei espiritual. Entre eles não havia nem pobres nem ricos. Os bens eram igualmente distribuídos entre todos. Era uma comunidade pacífica e eles conseguiam tudo sem nenhum tipo de conflito. Nada lhes faltava. Nunca fizeram guerras, nunca tomaram a terra dos outros, coisas que eram muito comuns naquela época. Eles nunca conheceram a miséria, eles nunca tiveram privação de nada, eles não sabiam o que era privação. Eles nunca passaram a falta de nada. Então, tudo que eles prezavam, que eles queriam, eles tinham devido a esse modo de vida que eles cultivavam. Trabalhar com curas. Vejam que o domínio já que eles tinham, né, com patamares superiores. Eles tinham na sua rotina se levantar muito cedo, antes do sol nascer, assim que o dia começasse a clarear. Então eles faziam a sua meditação naquele período. E logo após a meditação, eles tomavam um banho bem frio, um banho gelado. E assim eles ativavam a sua circulação de uma maneira que lhe permitiam um ritmo físico correto. Então esse para eles era um tipo de terapia, e isso eles faziam bem cedo, eles já praticavam isso bem cedo. Eles também realizavam curas, eles eram terapeutas conhecidos e eles conseguiam curar à distância. A sua educação incluía a astronomia. Eles achavam muito importante conhecer a movimentação dos astros, toda essa movimentação astrológica, porque eles tinham consciência que a nossa vida estava diretamente ligada também com esses ciclos, com essas movimentações. Então eles achavam que isso era fundamental, deles terem assim uma ligação com esse mundo, né, com mundos mais distantes, com toda essa hierarquia, né, toda essa movimentação cósmica. Dessa forma, eles conseguiam também o dom da previsão de certas profecias, o que era muito útil ali para a sua vida em comunidade, porque eles não tinham assim um planejamento próprio deles. Eles intuíam através, né, dessas premonições, dessas previsões que eles tinham, e aí eles procuravam intuir o que precisava ser feito. Então também eles focavam muito nessa possibilidade de ver antecipadamente quais seriam os planos e quais deveriam ser as direções no qual eles deveriam trabalhar. Eles tinham uma consciência sobre isso. Então eles trabalhavam muito forte também a intuição. Contato com a natureza. Eles usavam plantas e ervas em função do desenvolvimento da consciência. Vejam que eles trabalhavam, né, a maior parte aonde? Ali nos campos, ali com a agricultura. Então eles tinham em mente, eles tinham a consciência que esse tipo de trabalho, que ele estava ali em proximidade com a natureza, com esse contato, com isso, com esse trabalho ali tão próximo da natureza, eles achavam que eles tinham ali a oportunidade, que se abria um campo, na verdade, no qual eles conseguiam ali ter um contato maior com essas hostes angelicais. Então, eles usavam, né, você vê ali um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Eles estavam aqui, né, na Terra, encarnados, assim como nós, então eles tinham esse equilíbrio entre os dois, do trabalho material na natureza
e ali eles sabiam que era propício a ter esse contato com seres elementais, com hostes mais elevadas. Isso, gente, para mim, assim, mostra quanta sabedoria esse povo tinha, né? Eles já tinham essa consciência. E isso é um dos maiores fatos no qual eles não viviam na cidade. Nas cidades era praticamente assim, improvável eles terem esse tipo de contato com a natureza. Eles eram mesmo uma comunidade alternativa, eles viviam fora do sistema, eles mesmos tinham toda a sua dinâmica ali de trabalho, de convivência, de rotina. Era totalmente à parte do que o sistema propunha para a maioria das pessoas, né? Para a maioria da humanidade. E para eles, quando eles paravam, né, para fazer as suas refeições, ali também era uma grande oportunidade para eles terem esse contato. Ali eles prestigiavam, eles agradeciam, eles tinham gratidão pelo alimento. Aquele momento que eles se alimentavam era fruto de todo o trabalho deles. Olha só que coisa bonita, isso aí mostra o merecimento, né? De você ter essa gratidão, esse contato. Então, também através da refeição, se fazia um trabalho de unificação com a natureza. A refeição deles era em conjunto, todo mundo se sentava e fazia a refeição juntos e totalmente em silêncio. Então, durante as refeições não havia nenhum tipo de conversa. E dizem os documentos que eles faziam preces de alinhamento ali no início da refeição, se mantinham em silêncio durante toda a refeição e no final das refeições eles também faziam outra prece de alinhamento. E eles chegavam todos juntos e saíam todos juntos. E durante a tarde eles faziam também uma comunhão com as forças celestes. Ali quando se chegava mais perto da hora do crepúsculo. Então a rotina deles, né, você vê que eles acordavam muito cedo, antes do sol nascer. Aí eles tinham todo aquele ritual ao amanhecer de meditação, banho frio, cuidado com o físico. Depois eles trabalhavam na agricultura, eles gastavam muito tempo deles ali no trabalho com a agricultura. E depois eles retornavam no crepúsculo e tinham também esse ritual de contato com hierarquias mais elevadas. Então eles prezavam, né, por esses contatos com essas forças não naturais. E eles viviam em torno de 120 anos. Outra questão, ser celibatários. Há registros que essa comunidade eram de celibatários. Porém, durante as escavações arqueológicas, foram encontrados ali cemitérios com corpos de mulheres e crianças também, ali no sítio arqueológico de Qumran. Então também há teorias que nem todos eram celibatários, mas também há correntes de mulheres e crianças que queriam ingressar ali naquela comunidade. Eram pessoas que vinham de fora e queriam ingressar. E todas as pessoas que vinham de fora, elas eram muito bem recebidas, né? Era aberto a quem quisesse. Porém, vocês veem que a rotina deles é bem rígida, né? Não é para qualquer um. E quando eles entravam ali, eles tinham um período probatório, que é um período ali para ver se a pessoa realmente vai se adaptar, né, a todo esse ritmo, toda essa rotina deles. E depois que a pessoa passasse por esse período probatório, eles passavam 3 anos, que era considerado como um trabalho iniciático, no qual ali ele passava por um treinamento especial, era todo orientado por alguém assim mais experiente ali,
da comunidade. Então eles estudavam, eles passavam um tempo ali se integrando realmente àquelas tradições. Eles também dedicavam muito tempo ao estudo das escrituras mosaicas e aplicando aquilo ali à sua vida diária. Depois desses 3 anos, eles passavam por uma outra etapa com mais 7 anos ali de estudos e de toda a dedicação ali dentro do esquema ali dos essênios. Então, ao longo disso tudo, era mais ou menos 10 anos ali de práticas e estudos. Aí sim, eles eram admitidos para viverem ali de fato na comunidade. E o interessante é que eles sabiam que toda a nossa desarmonia com as leis universais, com as leis da natureza, que isso era a causa de todos os males e de todas as doenças. E que isso era a causa das misérias, dos problemas, de todos esses conflitos da humanidade que nós sabemos. Então, qual era deles? Eles se propunham a viver em total harmonia com essas leis da natureza. E dentro do possível, eles tentavam viver dentro do centro de cada um, para que todos esses desequilíbrios, do mundo, que era visto pelo mundo, não entrasse ali na comunidade. Então, eles procuravam aquilo que eles chamavam de paz no corpo físico, aquilo que chama paz no coração e aquilo que se chama a paz na mente. Então, eles eram bem conscientes desse fato. Batizar os iniciados na água. Outro aspecto dos essênios em relação aos ritos é o que nós chamamos hoje em dia de batismo. O mergulho nas águas, essa purificação. Esse batismo era recorrente entre os essênios. E também é muito provavelmente que a partir daí, de que João Batista, ele desenvolveu essa ideia de batizar uma pessoa. Que as pessoas, elas deveriam ser purificadas pela água. Eles tinham muito essa questão da purificação, da limpeza, de se manter limpo. E isso também era um portal de abertura para campos mais elevados. Essa questão é muito interessante, é muito discutida entre os historiadores, porque alguns alegam que o João Batista ele não era um exímio essênio. Ele ali frequentava a comunidade, mas ele não vivia ali de fato, Mas sim que ele tinha esse pensamento muito semelhante, E há muito de encontro com o que os essênios pensavam, que os essênios praticavam. Então, não se tem muito evidência que ele realmente foi um essênio, mas que, de alguma forma, esse povo influenciou essa questão do batismo em João Batista. Inclusive, fala-se que a pregação também de João Batista, no momento ali do batismo, era muito parecido com a pregação no qual os essênios faziam. Vestir-se de branco. Esse povo se vestia de branco. Então, há muitas teorias sobre esse hábito deles de se vestirem de branco, mas o mais aceito é que é o simbolismo da pureza, Que o branco é frequentemente ligado, realmente à pureza em muitas culturas, em muitas tradições. E como eles eram conhecidos pela sua busca pela pureza espiritual, pela pureza moral, a adoção deles pelas roupas brancas era um reflexo disso. E o último ponto aqui que eu vou falar é que eles tinham um líder, que era chamado de... O líder era o mestre da retidão. Para os essênios, o mestre da retidão era uma figura central e espiritualmente significativa.
Essa figura ela é frequentemente ligada ao mestre espiritual supremo, ou a autoridade máxima ali dentro da comunidade dos essênios. Então havia alguém com um grau, né, maior para conduzir ali, assim como toda hierarquia, né, toda comunidade, seita, tem alguém mais experiente à frente. E com os essênios não era diferente, tinha um mestre, tinha seu líder que eles chamavam mestre da retidão. E eu vou aqui comentar com vocês a parte, né, o extrato de um hino deles, que é bem bonito, e eu vou colocar aqui, vou ler para vocês. O mestre abençoará os que caminham em perfeição. Guiaste meus passos para as veredas da retidão, para que eu caminho até ti na terra dos vivos, ou seja, na terra dos despertos. Sacerdote do templo interior, nas gloriosas câmaras do templo interior, deuses vivos, espíritos de santidade, luminosas imagens espirituais, assembleia dos eleitos. Bem-aventurado o homem que alcança a sabedoria, bem-aventurado aquele que diz a verdade com um coração puro. Bem-aventurados os que buscam a luz com as mãos limpas. Bem-aventurados os que aplicam seu coração aos caminhos da sabedoria. Esse hino praticado por ele, gente, foi encontrado na caverna 4, lá nas cavernas de Qumran, nos manuscritos do Mar Morto. E tem aqui um trechinho bem interessante que está no livro da sabedoria. Se abrires a visão, alcançareis toda a sabedoria, pois a vós é dado conhecer o seu nome, uma sabedoria oculta. Quem entre vós busca a face da luz? Com os anjos estão os que louvam. Então isso aqui é bem parecido com aquela questão que fala na Bíblia, né? Quem bater a porta, esta se abrirá. Então aqueles que procuram de fato com o coração uma saída, o caminho da luz, com certeza essa porta vai se abrir, esse caminho vai se abrir para aquela pessoa. Isso também está na filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, aqueles que têm de coração a vontade de aprender e a vontade de se guiar pela luz, eles vão conseguir. O caminho vai se abrir para essa pessoa. Então, quanto importante, como tudo depende de nós, né, gente? Então, gente, eu falei aqui um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho dos essênios, um pouquinho das principais rotinas deles, de suas tradições, como que eles viviam, né, no seu dia a dia. E muitos estudiosos ali do início do cristianismo observam que os essênios tinham uma proximidade muito grande com os ensinamentos de Jesus Cristo e dos primeiros cristãos também, assim como João Batista. Esse é um fato bem interessante sobre o início do cristianismo e sua proximidade com os essênios. Até porque há relatos e conexões fortes de que Jesus Cristo também tenha participado dessa comunidade, antes de começar a fazer as suas pregações. Bom, gente, podemos ver que essa comunidade realmente era uma comunidade muito especial. Podemos verificar que suas tradições foi antes mesmo de Jesus, que eles surgiram cerca de 2 séculos antes, e que as suas tradições estavam muito alinhadas ao cristianismo primitivo, aos ensinamentos puros ali de Jesus, sem colocar dogmas, né, que depois surgiram. E também podemos verificar que assim como eles surgiram, eles também desapareceram,
sem deixar muitos registros, muitas evidências, muitos relatos do que pode ter acontecido. Não se sabe exatamente quando tudo isso começou aqui no plano físico e quando acabou. Estudiosos mais espiritualistas veem nos essênios como uma comunidade que tinha um objetivo espiritual muito forte, e juntamente com esses seres divinos, eles deixaram aqui para a humanidade alguma coisa, né, das suas tradições, dos seus relatos. Tanto que esses documentos, eles foram mantidos, preservados, felizmente para nós, até hoje. Uma boa parte do que eles deixaram escondidos, nós conseguimos ter acesso, né? Decodificar, traduzir e ter hoje acesso a esses ensinamentos. Então eles foram, na verdade, acredito que seres evoluídos, ou que buscavam uma evolução maior, e deixaram aqui para nós, né, esses relatos. Se preocuparam em preservar todos esses documentos para deixar isso para a posteridade, para as outras gerações. Então, de alguma forma, eles vieram trazer uma fusão perfeita entre o trabalho na consciência e o trabalho prático no plano físico, para tentar, assim, quem sabe, dar um empurrãozinho aqui na nossa evolução. Então, gente, um tema bastante interessante. Eu gostei muito de estudar isso, de trazer esse tema aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me falem aqui nos comentários o que vocês acharam. Comentem o que vocês acharam da vida dos essênios. E nós vimos aqui que não é para qualquer um. Eram pessoas que tinham uma determinação muito forte, uma disciplina muito forte para viver dessa forma, né, gente? Coisa que para muitos de nós é muito difícil viver numa forma dessa. Mas eles deixaram aí um grande ensinamento. Então, gente, desejo a todos muita paz e muita luz. E até a próxima, então. Namastê.